Olá, eu passo aqui para conversar um pouco sobre língua, linguagem, variação e variedade linguística. Bem, aqui então estamos no espaço da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura 1. Se corremos a barra de rolagem, então, temos a Videoteca Libras, a Biblioteca Digital, Hemeroteca Gramatical, Fórum de Dúvidas, Fórum de Notícias. Sempre é bom lembrar que aqui no topo da disciplina está a matriz instrucional e aqui o resumo da proposta. Bem, então, nessa semana, a semana que está prestes a terminar, então, né, termina hoje, nós estudamos até aqui um resumo, né? Estivemos organizando uma agenda de atividades, organizando o nosso planejamento de estudos e também resumindo e repassando, mediante esse resumo, o que estudamos no semestre que neste momento retomamos, né? Mas de forma à distância, o que lá no começo de março foi presencial. Então, aqui na aula em Libras, vamos conversar então um pouco sobre língua e linguagem. O que é língua e o que é linguagem? Há diferença? Como podemos estabelecer essa diferença? Então, aqui eu mostro, né, vários livros que podem ser lidos, que tratam de língua, de linguagem, de preconceito linguístico, de estrutura linguística, de história linguística, de variação e variedade linguística, de português brasileiro, de mitos, e traz muitas comparações, livros interessantíssimos, e também um livro, Libras em Contexto. É um livro que tem contribuído muito na preparação e planejamento das nossas aulas. Bem, então, como já sabemos, né, a língua portuguesa, italiana, português, notem aqui, ó, o espanhol, o catalão, o provençal, o francês, são línguas que pertencem à família das línguas românicas, ou seja, elas compartilham, então, o mesmo filo, né, a família indo-europeia. Importante, né, estar estabelecendo aí a comparação entre a língua portuguesa e a língua espanhola, sistemas linguísticos que possuem uma gramática aproximada e que estão tão presentes nesse contexto fronteiriço e em nossas aulas também. Bem, aqui eu mostro, né, mediante ilustração, os 10 lugares em que a língua portuguesa é considerada oficial, né, o idioma oficial, 10 países onde o português é língua oficial. Então, eu mostro aí Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Macau, Angola, Cabo Verde, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Guiné Equatorial. Bem, mas será que falamos então da língua portuguesa, né? Nós também queremos falar de Libras, né? Há diferença entre a língua portuguesa e a língua de sinais? Uma é língua e outra é linguagem? Ou será que as duas são línguas? É verdade? Será que a língua de sinais é oficial? Não é oficial? Como nós podemos ilustrar isso? Bem, então eu vou colocar um pouco para cá. Trouxe um trecho, né? Aqui eu demonstro, então, a variedade, né, da língua não oralizada, da língua, digamos, gestual, né, que aqui nós conhecemos como língua de sinais brasileira.
E aqui a língua gestual portuguesa, a língua americana de sinais, língua francesa de sinais, a língua de sinais da Nigéria, da Itália, da França, da América, então, britânica, né, estadunidense aqui, argentina, australiana, chilena, japonesa, do Quebec, enfim. E também uma curiosidade que eu descobri preparando a aula de vocês sobre uma língua indígena brasileira, depois vou colocar o link, que tem surdez entre um alto nível, né, digamos assim, de surdez, e que então nessa região, nessa tribo, se configurou uma língua de sinais, Urubu-Capó. Se não me engano é assim que se pronuncia, mas também depois eu tenho alguns vídeos para compartilhar com vocês, para quem tem curiosidade. Então, a Libras, né, foi reconhecida por um instrumento legal oficial, aqui eu coloco a lei, né? E aí, então, se traz essa questão que estabelece a diferença entre o legal e o oficial, ou seja, se reconhece, né, legalmente, através dessa lei, né, a Libras como meio de expressão e comunicação da comunidade surda. Ou seja, se reconhece que a Libras é um meio legal e legítimo de comunicação, mas esse fato não a torna oficial. Por quê? Porque quando nós tratamos de língua oficial, nós estamos aí tratando de oficializar nessa língua os documentos do território, as traduções juramentadas, enfim, o ensino nas escolas de uma forma ampla e compatível com a outra língua, né, que no caso seria a língua portuguesa. Então, é uma série de questões que não configuram, então, a Libras como oficial, mas sim reconhecida legalmente. Bem, estabelecendo, então, essa questão e também demonstrando a grande quantidade de língua de sinais que existe, aqui citando, né, as principais aqui em destaque, nós começamos assim a tratar de língua, de linguagem e de variação. Bem, logo se entende que assim como o português brasileiro e o português de Portugal têm uma série de diferenças, tanto léxicas como morfossintáticas, como fonológicas e fonéticas, né? Basta observar aqui na ilustração, nos termos, né? No Portugal caminhão, Brasil caminhão, Portugal parvo, Brasil idiota, e aqui tem uma série de termos da parte mesmo léxica que se podem estudar e observar. Na Libras, então, nós também temos essas diferenças. E a gente nota essas diferenças na configuração do sinal no próprio alfabeto. Então, aqui eu coloquei como exemplo a língua gestual portuguesa, né? E a língua brasileira de sinais. Então, já aí se percebe as diferenças. Isso sem falar em todos os outros aspectos que envolvem a sinalização, então, desses dois idiomas. Notem que estamos falando de línguas, não de linguagens, e estamos no nível dos idiomas. Mas então, o que é a linguagem, né? A todo momento produzimos linguagem, frases, gestos, imagens, expressões faciais e corporais. Tudo isso é linguagem. E por meio de nossas escolhas e usos, nos constituímos como sujeitos sociais em relação aos nossos pares. E as linguagens que utilizamos dizem muito sobre quem somos, uma vez que seus significados são convencionados socialmente. Então, nós temos linguagem como algo amplo. E quando falamos de convenção social, estamos falando de sociedade, estamos falando de variedade, de variação, estamos falando de dialetos, estamos falando que
as palavras, os sinais, os gestos se diferem de uma região para outra. E que a linguagem é algo mais amplo. Quando pensamos em linguagem, pensamos na linguagem de programação, pensamos na linguagem dos animais, pensamos na linguagem corporal nossa. Então, linguagem é atividade comunicativa humana, por meio da qual interagimos, respondendo a outras pessoas e outros textos em um processo ininterrupto. A linguagem pode ser verbal, constituída de palavras faladas ou escritas, não verbal, constituídas de melodias, gestos, expressões físicas, imagens, ou mesmo mistas, simultaneamente verbal e não verbal. Bem, e a língua e seus conceitos, então, existem como a língua, né? Nós estamos tratando de idiomas, então vamos pensar assim que muitas pessoas pesquisaram e pesquisam sobre língua, também sobre linguagem, mas nas definições de língua, cada uma delas serve à situação em que foi concebida, como, por exemplo, instituir uma teoria, compreender como se dá a aquisição da linguagem, estudar a comunicação humana, discutir as relações sociais estabelecidas nas interações. Nesse universo de estudo da língua, eu destaco, então, eu mostro algumas abordagens. Então, vamos lá. Falando de Saussure. Saussure, então, traz a arbitrariedade do signo que está entre a relação entre o significante e o significado, na conexão do signo com a coisa do mundo, o seu referente. Vamos pensar, né? Eu tenho aqui uma árvore, né? Que coloquei em espanhol. Então, um significante no plano fônico são os sonidos, né? Os sons. Então, em espanhol, árvore. Em português, árvore. E o significado, então? É o conjunto de ramas, né? O conjunto, em espanhol, vou ler, conjunto de ramas que nascem de um tronco de madeira. Y este conjunto puede ser flores y frutos. En este caso es un árbol de Navidad. E aqui, falando de Natal, né, de Navidad em espanhol, que nós estamos tão próximos, vamos pensar assim. Se eu digo, né, e aí trazendo a arbitrariedade do signo. Claro, nós temos uma convenção social, mas a minha árvore de Natal não vai ser a mesma tua, né? Não vai ser a mesma. Se eu falar aqui no Meet, né, em grupo, árvore de Natal, cada um de vocês pensará numa árvore de Natal diferente, né? Então, por isso, então, essa arbitrariedade entre o significante e o significado. Então, Saussure é conhecido como um fundador da ciência linguística e, para ele, a língua só pode ser estudada em si mesma, em relação com seus usos e definida como um sistema de valores determinados por convenção social. Bem, vamos pensar então em Jacobson e na teoria da comunicação, né? Ele tentava então estudar a língua considerando questões externas a ela. Esse estudioso, então, ele vai partir de um princípio diferente do de Saussure. Ele vai propor a teoria da comunicação, que nós estudamos lá no capítulo 3, vocês devem lembrar, lá no período presencial ainda, né, da unidade do livro, e essa teoria, ela vai trazer essa questão de código desse conjunto de sinais, que por convenção é adotado por um grupo específico, né, com o fim de estabelecer uma comunicação. Então, aí nós temos, né, os sinais de trânsitos, as imagens e ícones que reconhecemos em placas diversas, né, da nossa própria língua, e essa questão, né, de mudança até mesmo desses ícones e desses sinais, desses códigos de uma sociedade para outra. Então, estamos falando também, né, de mudança, de referente, de coisa do mundo, né? Bem, o Bakhtin, ele tem muita relação, né, com o nosso estudo. Por quê? Porque nós trabalhamos a partir do discurso, né, a partir do texto, a partir do estabelecimento
né, de interlocuções com base em determinadas situações. Então, por isso que nós utilizamos na disciplina o estudo a partir de gêneros discursivos. Então, os interlocutores são as pessoas, né, que por meio da linguagem e um processo contínuo de interação produzem e recebem textos. Então, esse é o digamos assim, o foco, a orientação, é mais correto dizer a orientação aqui do nosso estudo. Então, vamos lá, vamos retomar o que é língua, né? Língua é um fenômeno indissociavelmente cultural, social e cognitivo, construído e compartilhado pelos interlocutores no processo de interação verbal. Então, veremos que a língua, né, tem poder, então constrói realidades, imagens, pessoas, fatos, está sempre em evolução, em consonância com as mudanças que ocorrem na sociedade. E por esse motivo só pode ser compreendida de fato se for considerada, então, a situação de comunicação, de interlocução e o gênero utilizado nessa comunicação, nessa situação comunicativa. Então, a Libras como língua também vai exercer essa influência, também vai ter esse poder de construir realidades, imagens, pessoas e fatos. Então, assim, vamos pensar, há variedade na língua? Qual a sua concepção de língua? Será que há variedade também na língua de sinais? Porque existe essa variedade na língua portuguesa? Vamos ver isso? Nós conversamos já sobre variação, sobre variedade, mas quais são os tipos de variação, de variedade que nós podemos encontrar? Vamos ver alguns. Então, há diversos tipos de variação linguística. A variação diatópica, né, da região, dialetos, ou seja, de sinais de uma região para outra, como eu já falei. Variação diastrática, ou seja, uma classe social pode ter um sinal diferente, uma expressão diferente, uma configuração de mão diferente de uma classe social para outra. A variação diamésica, ou seja, a variação da fala para escrita, que é a diferença, e a gente fala muito isso também na disciplina, né, de estar formalizando essa gestualidade, essa oralidade que a gente já conhece. Então, assim como a língua portuguesa tem diferença da fala para a escrita, a Libras terá diferença da configuração, pensamos assim, da configuração padrão, né, para a configuração utilizada. A sinalização é uma sinalização padrão, orientada, né, como nós encontramos aí no português nas gramáticas. Vamos fazer uma comparação assim, simples, né, simplista, e aquela utilizada no dia a dia. Então, por exemplo, o modo como eu vou sinalizar entre os meus amigos, talvez não seja o mesmo modo que eu sinalize numa condição mais formal de comunicação. E a variação diafásica, então, contexto comunicativo e gênero conforme o interlocutor. Então, aí também está imbricada nessa questão que eu acabo de falar, né, do gênero, então, daquilo que eu me proponho e com quem eu estou. Bem, a variação diacrônica, então, é histórica, é relativa a tempos diferentes. Então, isso nós conversamos, né, no encontro passado, e podemos estar retomando agora no nosso próximo encontro essas questões de forma mais ampliada, mais direcionada, então, também, não só com relação ao português, mas agora, então, incluindo a língua de sinais nessas conversas. Bem, então, lá no livro Línguas em Contexto, nós temos a informação de que não há línguas primitivas. Todas as línguas são igualmente complexas e igualmente capazes de expressar qualquer ideia.
vocabulário de qualquer língua pode ser expandido a fim de incluir novas palavras para expressar novos conceitos. E o exemplo, né, que o livro mostra, traz para nós, para a discussão, é o sinal para designar o e-mail, né, o correio eletrônico. Então, foi criado quando? No contexto do recém-surgimento dessa tecnologia. Significa que muitos sinais, assim como muitas palavras em português, vão sendo criadas, né, vão sendo desenvolvidos esses sinais conforme a necessidade e conforme as mudanças. E aí, falando um pouco sobre variação, né? Então, o que ali no livro Libras em Contexto nós vemos? Que todas as línguas mudam ao longo do tempo, né? E aí, no sinal, por exemplo, pessoas, nós temos ali um exemplo de diacronia, né? Que esse sinal mudou, né? Primeiro exemplo aqui é pessoas no passado e agora pessoas, sinal utilizado na atualidade. Tem aqui um exemplo diacrônico do português que nós conversamos, né? Que a minha filha só tem 18 anos, o pai diz para o rapaz, você deve ser muito mais velho que a minha filha. E aí o rapaz diz, o senhor, na verdade, né? O vós mercê está emitindo uma parvoíce, ou seja, um termo em desuso, né? Parvoíce no português brasileiro. E aqui, então, também nós temos uma configuração aqui, uma sinalização do passado de feliz, desculpem, de feio ou feia, né? E aqui também essa configuração na atualidade. Então, demonstrando, então, essas questões históricas de mudança, de variação. E aqui um exemplo de variação regional. Esse sinal aqui é o do Sul e essa sinalização de pai aqui é de Goiás. Então, também aqui nós teríamos uma variação diatópica, né? Bem, as relações, então, entre sons e significados das línguas faladas e entre os gestos, sinais e os significados das línguas de sinais são, em sua maioria, arbitrários, né? O que eu já havia dito. Em língua de sinais é reconhecida a motivação icônica de muitos sinais. No entanto, existem também sinais imotivados, né? Então, a questão da arbitrariedade. Todas as línguas humanas utilizam um conjunto finito de sons discretos ou gestos que são combinados para formar elementos significativos ou palavras, os quais, por sua vez, formam um conjunto infinito de sentenças possíveis. Todas as gramáticas contêm regras de um tipo semelhante para a formação de palavras e sentenças. Então, isso é bem interessante, nós começaremos a estudar mais detalhadamente, né? A questão de sujeito, verbo, objeto, a questão de estrutura sintática e gramatical. A partir da próxima aula, né? Então, é um processo recorrente de formação de palavras em libras, é a composição. Um homem pequeno igual a menina, né? Então, essa questão de compor sentenças e, a partir daí, então, emergem, né, os significados, as estruturas, as composições. Aqui também um outro exemplo, né, homem, velho, idoso, né? E aqui um pouco, né, a variação diamésica, né? E aí a questão, né, da fala para a escrita, mas aqui, por exemplo, nós temos o gesto, né? Então, a né, a sentença A é a sinalização em libras. E a sentença B, então, é a escrita em língua portuguesa, né, em português brasileiro. Então, essa variação que há, essa diferença que também há, né, que eu já comentei, também, né, na língua de sinais. E também há, claro, na língua portuguesa. A gente também já comentou sobre isso.
Bem, então, aqui retomando, né, variedades linguísticas, então são variedades que uma língua apresenta, de acordo com as condições sociais, culturais, regionais, históricas em que é utilizada. Norma padrão é uma referência, uma espécie de modelo que eu comentei logo no início, ou lei em que normatiza o uso da língua falada ou escrita. E variedades urbanas de prestígio são as variedades que mais se aproximam da norma padrão e são empregadas pelos falantes urbanos mais escolarizados. Então, isso deve ser matéria de conversa, de debate na nossa próxima aula, justamente tratar sobre essas questões em Libras e ampliar nossos conhecimentos. Dialetos e registros, aqui retomando também, são variedades originadas das diferenças de região ou território, de idade, de sexo, de classes ou grupos sociais, ou da própria evolução histórica da língua. Os registros, então, eles são variedades que ocorrem de acordo com o grau de formalismo existente na situação. A mesma pessoa pode ser mais ou menos formal em sua linguagem. E vocês devem lembrar que lá em março, nós fizemos alguns exercícios de interação formal e informal, né? Que também estaremos retomando em breve, dependendo, então, dos objetivos que a pessoa tem, das situações de comunicação em que se encontra e das diferentes esferas da sociedade nas quais circula. Então, todas as questões estão envoltas, digamos assim, nessas situações de interlocução. A língua, então, é a expressão, né, de um grupo. Então, é uma expressão, uma identidade grupal, né? E aqui a gente tem exemplo aí, orelha, aí, beleza, mano, beleza, só, o que achou da orelha, cabeça. Então, as gírias, as expressões que utilizamos, a própria linguagem corporal nos identificam como parte de um determinado grupo. Tem aqui os tipos de variação. É interessante pontuar que todas essas variações, né, nós vamos descobrir, né, elas também presentes, todas ou grande parte delas, nas línguas de sinais. Eu andei pesquisando um pouco e li, né, sobre o assunto e percebi que a variação diastrática, diatópica, diamésica, diafásica, diacrônica. Nós podemos falar de socioleto, de dialeto, de cronoleto, de idioleto, né? Então, são pautas para estarmos discutindo também. Mas o que é texto, né? O texto pode ser uma imagem. O que define um texto? O contexto, a situação de interlocução, o gênero, a materialidade linguística, a coesão, a coerência, introdução, desenvolvimento, conclusão. O que define um texto? Temos texto apenas com um determinante, né, e esse é um sintagma nominal, né? Um artigo e um substantivo. Temos textos apenas com substantivos e temos textos também apenas com verbo, cujo significado, fio condutor, se dá a partir do contexto. Então, a pesca de Afonso Romano de Santana é um exemplo, né? O anil, o anzol, o azul, o silêncio, o tempo, o peixe. A agulha vertical mergulha. A água, a linha, a espuma. O tempo, a âncora, o peixe. A garganta, a âncora, o peixe. A boca, o arranco, o rasgão. Aberta a água, aberta a chaga, aberto o anzol. Aquilíneo. Ágil, claro. Estabanado. O peixe, a areia, o sol. Eu coloquei um exemplo, né, de poema em Libras, lá na Videoteca Libras, e convido também todos a pensarem num poema atual que poderíamos fazer e construir em conjunto em Libras. Podemos discutir também sobre isso,
o nosso encontro agora na sexta. Bem, conceituando então, nós nascemos em meio a um mundo de linguagem. Aprendemos a língua em contato com as pessoas que nos cercam e já estavam inseridas nessa linguagem. Desde bebê, produzimos linguagem, primeiramente alguns sons ou gestos, que se transformam em palavras, em construções, em enunciados. Nós nos apropriamos do vocabulário e das leis que regem nossa língua, ao mesmo tempo que somos formados e vemos o mundo que nos cerca por meio dessa linguagem. Produzimos e lemos textos orais e escritos. Nos comunicamos por gestos, vemos imagens e interpretamos som. Então, aqui eu deixo as referências e finalizo, essa conversa com uma indicação de vídeo que está lá na videoteca para apreciação. Então, aqui, a videoteca Libras. Nela à disposição uma série de materiais, inclusive um site interessantíssimo. Aqui 2 vídeos sobre variação linguística, uma canção e um poema. Em breve estarei gravando outro vídeo sobre a atividade do questionário. Um forte abraço, nos vemos logo. Obrigada.